Fala galera, Salve, sejam nação bem-vindos de volta. corintiana. Hoje tem Se live às inscreva no 8 com canal, novidades quentes. deixe Não seu percam, like vai e ser vamos épico. pro vídeo. Like e compartilha. Vai, caralho! Isso foi em Paraisópolis. É minha quebrada. Que sim. Eu corto o cabelo ali em Paraisópolis, Fernando corta meu cabelo. Aliás, tô precisando de novo. Não, mas você tá bom. Legal o Memphis ter ido na minha quebrada. Saiu de Itaquera. Mas tá quebrado Você na acha que ele Real mora em Parque? Itaquera, Bubu? Ele mora aqui Tá quebrada na Real Zona Parque? Sul. Não, porque ali é quebrado Morumbi. aí o é. Paraisópolis é um pedaço do Morumbi, tudo bem. amigão. Mas ele mora no grande Morumbi. O Memphis E mora ele foi na lá, o Zona Memphis Sul. foi comemorar. Ele joga em Itaquera, ele não mora em Itaquera. Ele mora na Zona Sul, no hotel, lá na cobertura. Ele não saiu E de lá? mais, Ele saiu isso do- aí- Saiu de lá. Isso aí foi no Paraisópolis. Tinha um cara com camisa do Palmeiras e um do São Paulo ali atrás, Sim. não tinha? Isso foi em Paraisópolis. Mas Não foi a o aniversário festa- dele, isso É, aí não foi foi a um- festa oficial. Não foi a festa oficial? Foi de gala, até o vice-presidente metendo marcha nele. Não foi convidado, vai lá fazer o quê, né? Mas enfim. O Memphis com uma camisa raiz do Corinthians anos 90. É. Camisa do Neto. Corinthians Camisa do craque. Exatamente. Craque Neto. Ô, Marcelo, A oficina do meu carro laranja também é no Paraisópolis. tem mais Deixa meu imagens carro da lá. festa dele, aquela de gala, ou só essa daí só? Só essa, né? Então tá bom. porque Só essa teve que a você outra sabe. A É, outra que teve Nath a, falou, né? a oficial não, mas aquele convidou os jogadores do Corinthians. Ali ele foi se sexta-feira. apresentar. É, ali foi sexta. Esse daí foi sexta, né, Nath? Não sei. De gala. Não estive. Mas deve ter sido maravilhosa. Aliás, tinha multa pra quem pegasse celular, o que é o correto. Isso eu também achei Memphis correto. está Também achei correto. correto. Celular Telefone móvel, né? só atrapalha. Enche a paciência. O Somente Memphis tá você que é vivendo inimigo certo, não tá tirando vivendo foto. errado, né? Hã? O Memphis tá vivendo certo, não tá vivendo errado. E aí fica a pergunta, o Memphis Depay agora é tema, porque a gente vai falar da renovação dele, se deve ser ou não prioridade. O Memphis conversou com Mas o não era Romário. isso que você queria falar. Na Romário Você TV. queria falar da festa. Claro, mas é que foi ele não tem imagem. E eu não tava no canal, não tava no plantão de carnaval. Se eu tivesse, era só isso. E a gente, futebol não. Futebol também Futebol atrapalha, tô com você, Edu. Eu sou contra ter jogo, inclusive. Lógico. Quando o Santos joga, é um Deus da coisa. Vamos ver agora o Memphis conversando com o Romário aí sobre o futuro dele. Vamos lá. Deixa eu te fazer uma pergunta. O seu contrato vai até quando? E depois dessa pergunta, outra. A ideia é renovar? I don't know. You have to ask the media since they know everything about my contract. I think it's in June, World Cup. And then, Corinthians and me, they want to sit around the table. I'm super open. We have to discuss that. And that's the balance about what is possible because of the situation of the club, the management, the structure. You see in other teams in Brazil now that they spend a lot of money on players. 5 years ago, 7 years ago, they wouldn't do that. They were not able to. When I say structure, I mean people that have a plan for a stretch of 10, 15 years. And in Brazil, I will not leave Brazil. Even if I ever go to another team, I will have my home here. Agora, todo mundo vê o quanto ele gosta do Brasil. Gosta porque também tá ganhando bem, mas joga no Corinthians, a torcida do Corinthians abraçou ele de uma maneira absurda e ele até deu retorno técnico com títulos, Nath. Até deu? Agora, há Ele ajudou no não rebaixamento do clube, que É. seria uma tragédia financeira para o clube, assim, para a história, enfim, seria o segundo rebaixamento, isso seria ruim. Ajuda e é importante nos títulos Paulista e Copa do Brasil. Então, retorno técnico ele teve. A gente do Memphis é um sucesso no Brasil. Agora, então, eu vou passar para você já, porque está no ar o quadro Pensando e Planejando com o Dinheiro dos Outros. Aí sim, é a pessoa certa. Isso é uma Seguir merda. pagando 4 milhões.
Cara, eu acho isso uma idiotice. Mas eu adoro. Planejar. Decidir o que você vai fazer com a sua vida não e é com o nosso. seu dinheiro é uma tragédia. É do Corinthians. Vamos brincar com ele. Seguir pagando 4 milhões por mês ou perdê-lo, e aí no caso para um rival, ele falou de jogar no Brasil ou saída do Memphis. Eu sinto que tem uma pessoa nesse estúdio que está sodada. Ela quer falar, porque eu sei o que você vai falar. Como você definiria até o momento a passagem do Memphis? Não era pra nós? E se você... Ele muda. Calma, que já vou jogar para ela, que ela tá fazendo conta. Se você renovaria com o Memphis Depay e depois a Nath vem com um choque de realidade que ela vem com o dinheiro. Vai, e aí? A passagem do Memphis Depay e eu já venho falando isso aqui há muito tempo, é um tremendo sucesso no Corinthians. Dos mais absurdos, assim, dessa leva de contratações do Corinthians, quiçá o maior. Até porque, Edu, se a gente for para pensar, a Nath falou, né, salvou o Corinthians do rebaixamento e tal, mas mais do que salvar o Corinthians do rebaixamento, aquela reta final de Campeonato Brasileiro, que foi fundamental para o Corinthians se classificar para a Copa do Brasil. Se você lembrar, tinham muitas notícias dizendo que o Corinthians não se classificaria para a Copa do Brasil porque não teria mais como via Campeonato Brasileiro, e muito pelo que fez o Memphis, com gols, assistências e principalmente chamando a responsabilidade para si, o Corinthians se classifica para a Copa do Brasil, que o Corinthians vence com muito brilho do Memphis Depay, inclusive na semifinal ele fez o gol, de mão ou não sei. Sim, na verdade, pelaquela imagem, mas aconteceu que o gol foi validado e também por ele o Corinthians foi campeão da Copa do Brasil com assistência na final, né, inclusive. Isso. Então, assim... Fez gol na final. E gol, né? A passagem é um sucesso absoluto. Você pode discutir quanto ele ganha, quanto ele deixou de ganhar, mas eu sempre falo isso aqui. O Memphis não colocou arma na cabeça de ninguém, não apontou faca para ninguém, para os dirigentes do Corinthians assinarem o contrato que assinaram, com os bônus que assinaram, com as regalias que assinaram. Ele até dá uma indiretinha ali, né? Ele fala, pergunta para a mídia o que eles acham, já que eles sabem tudo do meu contrato. Agora, se renovar com o Memphis ou não, o Memphis falou que ele está disposto, né, a sentar com o Corinthians e tal. Isso acho que, de fato, não duvido que ele esteja disposto, mas eu acho que ele não vai estar disposto a abrir mão do que ele recebe. E aí... Mas não é uma questão só de salário. E aí, então... Porque ele não recebe só o salário é uma parte, né? Os bônus são bônus por gol, bônus por assistência, bônus por título. São bônus que não acabam mais e que faziam sentido para o Corinthians na época ou não, mas faziam porque o Corinthians queria uma contratação de grande impacto, porque vivia um momento muito ruim. E parece que essas coisas não combinam, mas no futebol brasileiro isso combina. Se o time está mal, está numa draga, você assina um contrato bilionário que você não pode pagar, mas dá tudo certo. E no fim das contas, deu tudo certo de fato para o Corinthians, que acertou em cheio na contratação de um cara que abraçou a cultura, um cara que abraçou o time, a torcida abraçou ele, e agora eu não sei. Eu acho que para o Memphis seria espetacular continuar no Corinthians, não acho que ele vai ter esse carinho? Cara, eu acho que ele não vai ter o carinho que ele tem, porque eu acho que a torcida do Corinthians é diferente em relação a Flamengo, isso. Por exemplo. Não, eu acho que a torcida do Corinthians é diferente em relação a carinho, em relação a apoio de todas as outras torcidas do Brasil. Ele mesmo falou isso, de todas as torcidas do mundo, talvez. E o Memphis, ele vai ser muito cobrado por outras torcidas que ele chegar para atuar, jogar em todas as partidas. No Corinthians, não. A gente viu no ano passado que o Corinthians era o Corinthians que escolhia jogos, etc. O Memphis ainda mais nesse ano, no ano de Copa do Mundo. Mas deu certo, né? Então, não deu dá, certo. Se não ganha título, a cobrança... Então, ele só joga ele se prepara para jogar na Holanda. Não, e a Nath, mas ele já tem esse números. lastro no Corinthians. Se ele for pro Flamengo, pro Palmeiras, pro Santos, ele não tem lastro nenhum. Ele chega lá como ex-jogador do Corinthians. Se ele fosse pro Cruzeiro, Flamengo, Atlético... Agora, tem um detalhe, Nath, você falou sobre os valores. Não, o Memphis é o seguinte, salário. se ele der um passe, cai na mussarela. De salário, se o campeão paulista teve que dar o prêmio, né? São 48 milhões, hoje no contrato dele, se a gente for olhar os 4 milhões que ele ganha de salário, são 48 milhões no ano. Aí, também lá vem com os números. Aí, se você for colocar os adicionais, tantas assistências, ganha mais tanto. Assim, o Corinthians tem uma dívida com o atleta, essa dívida precisa ser resolvida. Ele precisa sentar, conversar, olhar para a situação do clube também, entender como essa dinâmica poderia acontecer para a permanência dele ou não no clube. Para o clube, Edu, fica entre a cruz e a espada, porque ele pode aliviar uma folha salarial de 4 milhões por mês. Isso te dá a possibilidade de contratar pelo menos 3 jogadores de 1 milhão, que hoje é a base, né? Estou falando se for trocar pelos números frios. Você qualifica seu elenco a depender da contratação,
Mas, ao mesmo tempo, você perde um valor técnico absurdo. Você não consegue repor, talvez, com uma peça só, a qualidade que o Memphis pode te proporcionar. Agora, você tem isso, você tem que ver a questão de como fica a sua folha salarial, você tem que ver a questão da dívida que você já tem com o atleta e se o próximo contrato vai ter tanta bonificação assim. Porque não pode um clube ganhar um título como a Copa do Brasil e boa parte do valor do título ser destinado a um único jogador. Isso, para mim, não cabe em qualquer time no planeta, seja com um jogador que for. Eu acho que em plena sanidade financeira, de qualidade de saúde financeira, não cabe. Mas aí o Corinthians vai ter que fazer e ver se consegue fechar a conta em relação a isso. Retorno técnico, esportivo, ele já deu. Mas compensa, e aí é uma decisão da diretoria do Corinthians. Eu acho Marcelo que Boas aí, vai ter Bubu? que- a premiação do Memphis ela é equivocada, porque ele ganha 4,7 milhões de reais. É mais ainda, então não são 48 milhões. 4,7 milhões de reais por qualquer título. Então, a Copa do Brasil, que é uma premiação grande, sei lá, 70, 80 milhões, não sei quanto coisa ganhou pelo título, 4,7 milhões foram para o Memphis. Então, você pega de 70 milhões, 80 milhões, agora não sei de cabeça qual foi o prêmio da Copa do Brasil. Agora, a Supercopa que o Corinthians ganhou, um joguinho contra o Flamengo, a mesma coisa, 4,7 milhões. O Memphis, o Paulista, que vale menos que uma Copa do Brasil, ele ganhou 4,7 milhões. Você soma aí Ele não 4 ganhou, vezes 3, dá 12, né? Então, 77 milhões é o prêmio que o Corinthians ganha da Copa do Brasil, 4,7 milhões vão para o Memphis. Aí eu consigo entender, porque a Copa do Brasil é um torneio nobre, hoje muito importante, muito valorizado, vaga em Libertadores e tudo mais. Então, aí dá para combinar. Agora, por exemplo, se eu fosse diante do Corinthians, se fosse botar A um cada novo 5 contrato, passes, você ganha mais eu ia não sei falar, quanto Supercopa não, amigão. O Paulista, menos, entendeu? Premiação pode ter, mas menor, proporcional. O cara que assinou o contrato dele falou qualquer título aí. Então, se o Corinthians ganhar mais um Paulista agora, é mais 4,7 milhões. Não, ele ganha prêmio por passe, por assistência. Isso assim, estrelas internacionais o normalmente cara tem deu um isso. O passe, Neymar foi gol, devia acabou. ter nos contratos europeus. Não sei se o Neymar tem no Santos isso e tal. Aliás, estão falando desse, pode chegar, que o Santos tomou outro transfer ban de João isso. Basso aí, parece. Mas então, assim, Tá 2023, Mas você renovaria? o Corinthians está numa sinuca de bico. Você sabe jogar sinuca? Sei. Você é bom de sinuca? Rui Eu que ensinei o Chapéu, Rui Chapéu e o Baianinho de Mauá. Bainha de Maior? É. Então, Ó, é o seguinte, Edu, a atualização botada, tô pegando aqui na internet, né? De um portal. São 30 milhões aproximadamente de dívida entre Corinthians e Memphis Depay. Então, e aí, ó, Hoje a dívida. ó o né? dilema, Nath. Então, assim, é complicado. Além da cara. questão, e aí eu vou passar pra você da Fora questão o prêmio financeira, agora da Supercopa. Tem os prêmios e, ó, você imaginou? O Corinthians vai avançando, vem a Copa. O Memphis vai embora, o Corinthians está nas oitavas de final. eu queria falar sobre Vai isso, perder o porque cara? é uma área que me E toca aí? muito profundamente, E aí, que é Bubu? a Holanda. Ah, Ih, agora mas vai entendi. começar. Então, por exemplo, Vai, nós vamos temos ver. duas opções. Vai. Uma, a Holanda arrebenta a boca do E aí, balão e na aí, Copa. e aí? O Memphis deita e Tatuagem, rola, tudo maior artilheiro. mais. Você faz tatuagem. Imagina, o valor dele vai subir, amigão. Correto. Então você espera a Copa do Mundo para negociar com o Memphis. Ah, deixa agora, é no meio do ano, em junho e tal. Ele arrebenta na Copa, a Holanda vai bem na Copa. O preço dele sobe, aí tem mais gente olhando o mundo afora para ele, vai crescer o olho, E vai se for crescer o o contrário? preço. E se for o contrário? Pode acontecer. Se ele flopar na Copa, se a Holanda amarelar, coisa que a gente sabe que não acontece. Imagina. Até Não, porque já Holanda tem 7 laranja, títulos. imagina. A Holanda não amarela, é a laranja, amigão, é diferente. Holanda. Então, se a Holanda amarelar e o Memphis, sobretudo, não jogar bem, frequentar o banco, não render e for mal, ele vai perder espaço. Eu vou falar, ih, rapaz, já não é. Ele saiu da Eurocopa assim. A Holanda até fez uma campanha boa, mas o Memphis não foi bem. Tanto que o Memphis ficou um tempo afastado da seleção da Holanda. O Corinthians recuperou Memphis Depay para a seleção da Holanda. Mas e agora o contrário vai acontecer? Será que a Holanda vai manter o status do Memphis? Olha, grande hino. Aí, Vamos ver. A Holanda tá dando show nas Olimpíadas de Inverno, hein? Tá Juta mesmo. Leda, que Ah, fenômeno. Nossa, só se fala disso. Não, Acabou de- a Holanda fui tomar patinação café, Lá na velocidade, padaria, lá na tomar padaria café perto hoje. de casa só falam Nossa, isso. você viu a Holanda Oi, na nossa, Copa? Você viu a Olha, Holanda na Holanda. patinação de velocidade? É um Sim. espetáculo. É um espetáculo. É, todo Então, mundo é o na seguinte. Olimpíada de Inverno. Então, que legal. a Holanda vai respingar no Quero ver Corinthians. como ele vai acabar esse comentário. Se o sucesso Vai. do Memphis na Holanda for grande, Quanto eu tempo acho que você ele não acha que já tem volta. esse comentário? Porque aí ele vai ficar muito caro, vai pedir o dobro ainda, amigão. Agora eu sou campeão do mundo com a Holanda, amigão. Você quer meu contrato Mas agora? ele quer permanecer no Brasil. Claro, exatamente. E aí ele vai pra onde? Porque Flamengo e Palmeiras não comprariam. Ó,
E esse não? lá, Por que o vai Flamengo pode- jogar onde, Bubu? Flamengo e Palmeiras. Por que eu falo? Se o Flamengo quer comprar, ele Cruzeiro compra. pega, Tu Atlético acha que o pega. Flamengo vai contratar um jogador que tem algumas dificuldades de física, que de vez em quando fica fora por questões de lesão? Pode Você acha? contratar. Escolhe o Se quiser, Tá bom. o Flamengo, com o perfil o Flamengo que faz ganha contratar mais de o- 2 Faturamento, bilhões de faturamento, faturamento. Palmeiras, a Leila não adianta contrataria. O jogar Flamengo essa pode carta aí, pagar não. no Memphis aí, pra ele é A gente dinheiro. tá falando se pode pagar, a gente tá falando se quer Claro pagar. que pode pagar. Mas o Palmeiras também pode pagar, mas não paga, nunca vai pagar Não, o nunca. Palmeiras não vai. O Palmeiras não vai porque é rival local, ele botou a camisa do Corinthians, vai, ele é criado do Corinthians. não vai, e outra? O Palmeiras não vai. Agora, se o Flamengo quiser der na telha, E ele aí, vai. e aí? Quem vai dizer não? Você vai impedir? Não, não vai. Então pronto. Ninguém tá falando de É, impedir, não. A gente tá bem falando até. se O quer pagar 4 milhões e 700 mil no Terminou bem jogador. até, Bobo. Achei que não fosse terminar hoje, O não. Prats quer ele no Não, Santos. foi aqui, ó. Será que ele quer ir pro Morumbi? Porque ele vai pro Paraisópolis, Paraisópolis é no Morumbi. Será que ele Pronto. Você quer... aceitaria o Memphis? 4 milhões e 700 mil, você pagaria pra São ele? Paulo está com um pouco de dificuldade de pagar os seus atletas atuais. Ainda bem que você lembrou disso. Já não são aquela Ainda bem que você maravilha. lembrou. Ah, bom. Então, pra pagar mais um pra ficar devendo, que né, pro Daniel Alves, lembrou deve disso. pro Oscar. Aliás, parece que o Oscar tá abrindo mão de dinheiro, né? Uns 50 milhões, mais ou Ô, menos. Bubu, também. você sabe que aqui no estúdio temos. É. O Rodrigo Bueno é contratado da casa. A Natália Ferreira é contratada da casa. Celso Ardengue é contratado da casa. Eu sou contratado. Prats ganha por Mas palavra. o Prats ganha igual o Memphis. É por participação, é por passe, quanto deu de audiência. Cada vez que a gente passa o caminhão aqui, ele ganha um bônus. Como na Liderança, cada F-Show ele ganha a parte. E assim vai. tem Então eu isso, entendo. É isso, confidencial, né? Você tem que Edu? trabalhar um Isso aí. pouco mais, amigo. Você tá trabalhando um Não, o pouco. revela contrato do jogador. Eu entendo você falar. e Não, o mas Bubu é nem- porque ele tem 5 empregos, né? Ele parece o Rincon. Ele e o Rincon ficam Não, disputando o aqui quem primeiro tem mais lugar tá emprego, mal né? Betinho, em segundo vem o Prats. Aí, você que ganha por bônus, Dentro de tal, campo é um metas. sucesso, Memphis. Passagem É? dentro de campo Você é renovaria? um sucesso. Se couber no bolso. Ah, para, mas Porque é o ele seguinte aí, também. Edu, tem que ver... Não, porque aí o Corinthians tem que pensar nele também. Não, não adianta só para, é pensar muito bom, se na, couber na- numa na- para. na parte do Memphis. Como é uma dívida com... Como que vai ser resolvida essa dívida? Ela vai ser diluída no próximo contrato? Eu estava comentando aqui, por exemplo, o Santos tem uma dívida com o Neymar, que essa dívida o Santos não tem como pagar. Como que ele vai pagar? Vai parcelar essa dívida? O Corinthians vai fazer como com o Memphis? Vai parcelar essa dívida? Agora, dentro de campo, tecnicamente, esportivamente, a passagem dele é um sucesso. Pelos títulos, pela identificação, pelo carisma que ele tem, pela bola que ele jogou quando Mas precisou. você ia renovar? Porque você renova Depende ou das não? condições. Eu Em quais condições? Eu ponho a caneta na sua mão. tenho- Você Eu tenho assina. uma pergunta pra Ass- você. Você faria exatamente o mesmo contrato que tem Não, hoje? conversaria. Faria um contrato que talvez o clube conseguisse Uau. bancar. Não sei se esse contrato atual o clube consegue bancar É. por mais 1 ano e meio, 2. Mas você acha que o Memphis tem um mercado? Talvez primeiro... Não, primeiro... Você diz Europa? Não. Mercado. Tô falando mercado pra sair Mas e ele pra, tem pra 32 negociar. anos. Porque eu acho que assim... Ele tem mais que o Felipe Coutinho. Tô falando do Felipe Eu não Coutinho acho pra que- MLS, jogar na Liga Norte-Americana. Só que o Felipe mas Coutinho, também- ele custa 1 Mas, milhão e assim, meio eu acho, por eu mês. acho que ele tem mercado aí também. Eu não acho que o Memphis Depay iria, sei lá, talvez ele fosse para uma Turquia da vida, que vai pagar uma grana absurda Aí para pode ele, ser. uma Arábia, MLS. Pode ser. Mas é assim, eu acho Mas ele que, quer cara, ficar o no país, Corinthians é um grande. Porque a gente também não pode tratar o Corinthians como qualquer coisa, né, gente? Não, muito Peraí, pelo contrário. ele tá jogando, A ele gente tá falando jogando no aqui, Corinthians, é, ele você tá é disputando louco. o título no Corinthians. Ô, Celso, eu acho que a dúvida gente. em relação ao Memphis é a dúvida contratual. Não, eu sei, mas é Não que assim, quando a assim, gente para pra pensar ver o nessas que coisas, interessa a pro gente clube tem que ou não. colocar na balança, e eu acho que o Marcelo Paz é o cara pra colocar isso na balança, porque pra ele não vai ser só dinheiro também. É lógico que depois da Copa do Mundo, e ele não deve jogar outra Copa do Mundo, o interesse talvez por ser um grande atleta, um animal competitivo, né, como a gente fala, animal talvez competitivo. diminua um pouco. Mas assim, pô, a gente tá falando do Corinthians o Corinthians entrega a possibilidade do Memphis Depay lutar por título. Sim. Ele vai ter a possibilidade de Ah, jogar não, uma Libertadores aqui da tá no América grande e clube, vai ficar avançar. jogando Então, lá em assim, cima. o melhor lugar para o Memphis Depay sem dúvida nenhuma, é o Corinthians. Não tenho a menor dúvida disso. Eu vou ler umas mensagens aqui, porque me chamou a atenção de uma mensagem aqui. Ele ó, voltar que tá pra aqui, Holanda. inclusive. Jogar no Vem PSV. ele. Ó, Flávio Souza. O filósofo tá falando, é o Memphis que deve ao Corinthians, que abriu espaço para ele, certamente deve estar falando isso. Esse Memphis tem vaga no Palmeiras, disse aqui o Mengo. Não tem joga nunca com o Abel Ferreira. O Corinthians tem que ser grato, pois ele ganhou títulos e ajudou a salvar o time de rebaixamento em 2024. disse Então, o mas Jair. ele também tem muita coisa a ser Não, foi grato uma pelo troca dos Corinthians. dois lados. Ele precisava se recuperar, porque o senão a Corinthians gente precisava fala aqui- dele. Se não começa a tratar o Memphis como salvador da pátria e o Não, Corinthians como não, um mas nada. é que- O problema Vai dando like, a audiência tá o maravilhosa. problema do contrato passa por quem fez o contrato. Exato, é isso. O Corinthians É
precisava de um Isso. jogador de nível alto, o Memphis precisava se recuperar para ir para sua seleção. Os dois ganharam aí em relação Quem fez o esportiva. contrato não tá mais no Corinthians, Quem fez né? o contrato nem no Corinthians está mais. Tô Então, falando. isso mesmo. Essa outra gestão Aliás, o agora. Mendes falou sobre isso. Eu não conheço direito os atuais. Ele falou, preciso conhecer, É isso. porque quando eu vim Isso é pro uma coisa Corinthians, interessante pro Corinthians também. eu e meus Não deve ser empresários, igual pro Memphis só. nós fizemos um Trataram com outras acerto com pessoas. outras pessoas. Isso. Vamos ver agora como é que outras pessoas que estão administrando do clube pensam Vamos olhar. sobre o O futuro. Flávio Souza mandou aqui. Por que o Celso está com o fone de ouvido do celular dele no estúdio? Por que você tá com fone de ouvido do celular? fone de ouvido? Flávio Souza Aqui, tá ó. com fone de Aí, ouvido. Branco, aí, o que ponta, você né? tá... Não, Tá vendo? aqui, O ó, pessoal em fone. casa vê. Aqui, reparou. ó. Aqui, Isso ó. aqui? No estojo. Um fone de ouvido. Fio dental? Não, um fone de Excelente, ouvido. inclusive. Eu indico utilidade pública de novo no F-Show. Você usa fio dental? Dental é muito Se for fio importante dental, pra você escovação. empresta pra mim que eu tô precisando. Ou antes da escovação, alguns Isso. dentistas recomendam antes, ou depois, mas assim, tire seus 5, 10 minutos para usar direito verdade. o fio dental. Use direitinho o fio dental, Edu. Não use de qualquer jeito. Eu comecei a não usar na adianta empresa agora, a Nath me ajuda muito. Às vezes eu Flávio Souza tá venho com olho com algum biônico. problema dentário e o fio Sabe que eu fico dental ajuda preocupado aqui na às vezes, empresa. além dos Você seus usa comentários fio dental, Bubu? estarem muito compridos Eu hoje. não usava muito, agora Os Está comentários, pra os fundo, já virou comentários uma estão muito rotina. longos hoje, Bubu. Primeira coisa, tá me chamando a atenção. Não tá terminando. Tá, hoje tá longo, não sei por quê. Hoje não tá objetivo, você é mais objetivo. Mas eu tô Hoje tá diversificando, comprido. é fio dental. Mas hoje é o seguinte, e se faz movimentos meio bruscos, eu temo um pouquinho. Não faz movimento muito brusco Não, mas assim, hoje ele tá bem. abre o braço e tal. Às vezes tem que ser um Posso pouco... derrubar alguma coisa? É, exatamente. Calma. Você vê que a camisa tá um pouco... É isso aí. É isso aí. carnaval. Não, é a Dando barriga. uma Mas dica a aí. dele tava Dei uma cantando. dica pra ele. é o carnaval. Quem quiser É isso ver aí. imagens do Prates no camarim, Bastidores. @Menezes, vá no Instagram, no Story, que tem imagens dele Ele estava a vácuo. prometendo, entregando tudo. @do Menezes. Põe agora o meio falando da torcida do Corinthians. Vocês vão ver o que ele fala. Põe aí. É lá a comparação. Se você fosse fazer uma comparação do Corinthians com um clube da Europa, qual seria esse clube? If I compared in terms of impact, like global impact, Barcelona, Manchester, in terms of big but in terms of fans, I cannot compare it to another team. Maybe Manchester United. They have all over the world a lot of supporters, but not with the same character and love, passion for the club. But I think Corinthians has a lot of space, potential to be bigger and to achieve a global network and how do you say that? A global name. O Corinthians não é um time global, né? Ele quer dizer, não tem um nome Sim, global. sim, sim. Mas esse é um problema não do Corinthians, o problema dos clubes brasileiros. Da né? América do Pô, Sul. ele comparou Fora do Brasil, que você quase não tem Barcelona. torcedores de clubes brasileiros. Você tem Como o brasileiros. contrário, né? Você tem brasileiros que vão morar no exterior e levam a paixão, continuam torcendo para os seus clubes brasileiros e lá fora. Mas você pegar um cara na África, um cara da Ásia, da Oceania, do Caribe, e ele, por vontade própria, não, eu torço para esse time brasileiro. É muito difícil. Você Muito não vê difícil. camisa de time brasileiro vendendo lá fora. É raridade. Mas isso fala muito sobre como você trabalha o seu produto. E aí, como entidade, como a CBF trabalha Verdade. o produto para expandir a marca. Óbvio que Premier League, pelo dinheiro que tem, La Liga, enfim, Campeonato Italiano, a gente pode citar vários, eles ganham uma proporção internacional porque foi o centro de todos os grandes jogadores foram para lá. Mas hoje já há um movimento de trazer bons jogadores para cá também. Verdade. Então, cabe saber trabalhar esse produto para que você consiga deixar ele mais global, né? Não, e isso vai além, viu, Edu, ele falou de que é torcedor. incomparável a torcida. Isso vai além de torcedor. Os profissionais que não trabalharam ou não conhecem futebol brasileiro, futebol da América do Sul, esses profissionais, geralmente, quando são perguntados na Europa sobre alguma coisa daqui, a gente percebe que sempre é uma visão muito distante. Porque não há um acompanhamento, não é como que a gente acompanha o futebol europeu aqui. O europeu não tem esse acompanhamento em relação ao futebol brasileiro. E muitos europeus, quando vêm para jogar aqui, se surpreendem, né? Então, o Memphis falando do Corinthians, né? É um holandês que jogando aqui no Brasil, você vê como ele fala da torcida do Corinthians, o alcance que tem. Ele, na Inglaterra, na Espanha, não tinha essa noção. A gente, obviamente, não tem uma noção de dia a dia de Barcelona e de Manchester United, mas não é uma coisa tão estranha para a gente.
Para o europeu que às vezes vem para cá, por não acompanhar o futebol brasileiro, eles estranham, eles se surpreendem. Como é o caso do Memphis em relação à torcida do Corinthians, né? E eu acho que o que ele recebeu de carinho, Celso, você sabe, quando você veio pra cá, você era produtor do Sport Center Plus, a gente falava, pô, esse menino vai dar certo e tal. O carinho, ele não tem que pague. É o que ele chegou no Corinthians mesmo, subiu na bola, foi campeão. Eu acho que quando ele veio, trouxe a faixa. Sabe o que eu ouvi de um cara corintiano? Sem brincadeira nenhuma. Por que você está apontando pro Tem minha idade. professor Bigode? Ele tem minha idade. Corintiano. Porque você estava falando sobre estratégias, né? O pai, o filho, tem que torcer pro time do pai. Do Memphis Depay. Se o pai não faz, igual aí? minhas filhas são palmeirenses, eu sou Rio Branco. Ué? Por que você não Mas fez o que suas filhas acontece? torcerem pro Rio Branco? Mas o pai correto, ele é assim. Fala, ó, Corinthians é Corinthians. E o pai, esse meu amigo, ele falou assim, o Corinthians não estava ganhando muita coisa. Quando o Memphis chegou, foi um absurdo. Por quê? O meu filho começou a usar a faixa, ele começou a se encantar. Então, mais teve encantamento. E a bola também, ele entregou, tecnicamente falando. E ele ganhou o carinho da torcida do Corinthians. Muito, e ele chegou com essa vontade, né, Edu? Na entrevista coletiva dele, já dava para ver, na coletiva de apresentação, já dava para ver que ele tinha essa vontade de ser mais do que um jogador estrangeiro que veio jogar no Brasil. Ele tem, primeiro de tudo, o mais importante, qualidade técnica para ser um cara lembrado por muito tempo. Agora ele tem os títulos e ele caiu nas graças de uma torcida que a gente estava elogiando aqui há pouco, que ele mesmo elogiou, e que, de fato, Edu, é uma torcida, de certa forma, incomparável em vários aspectos. No aspecto de colocar 40 mil todo jogo, no aspecto de apoiar ao tempo inteiro e deixar, lógico, tem crítica, tem vaia no final dos jogos, mas é uma das torcidas que mais joga junto, é um dos lugares mais complicados de se jogar na Neoquímica Arena. Cara, é um casamento muito... É um casamento perfeito, assim. E existem casamentos que são, por exemplo, se a gente for parar para pensar no próprio Corinthians, outros caras que vieram, que até mais identificação, é que deram errado. A gente vai lembrar do William, por exemplo, que hoje está no Grêmio. E futebol tem muito disso também. O futebol tem essa parte, tem o imponderável. Você pode contratar um grande jogador como é o William, e se você for parar para pensar em questão de longevidade, qualidade... não sei se o William está atrás do Memphis Depay, pelo tudo que o William fez, por exemplo, no Chelsea, por tudo que o William fez na Europa, jogou na Rússia também. Enfim, o Memphis Depay ele teve uma boa passagem pelo Lyon, mas outras passagens também, a própria passagem no Barcelona não é uma super passagem. Uma passagem mais discreta. Não são passagens super lembradas, mas no território brasileiro não se compara, porque a torcida abraçou, ele abraçou e ele, esportivamente falando, nem se compara, né? Acho que o William fez um gol de pênalti, né, no Corinthians. Enfim, o Memphis ele encontrou uma torcida que desde o começo abraçou e ele, desde o começo, abraçou a torcida. E por isso que eu falei aqui há pouco, eu acho que seria uma tristeza esse casamento acabar e que não há lugar melhor no mundo. O amor precisa prevalecer. Quando um casamento acaba, seja ele no esporte, na vida, é como se um pedacinho do amor se fosse. Maciel, você ficou agora. Você ficou meio do Maciel. Pensei que a coisa poderia piorar. Ainda bem que você terminou assim, Edu. Vamos pro próximo aí. Hoje o Memphis viajou, tá lá com o elenco Curitiba. Hoje tem Atlético, ele não joga, não vai, né? O gramado da arena também não tá bom, não, né? O Peixe jogou lá semana passada. Como é que vai ser o jogo hoje, Nath? Teve O Peixe tava lá. uma tentativa ali de Bom gol do melhora do Kevin gramado Williams. nesse feriado, né? Por parte da administração do Atlético Paranaense, mas não sei o quanto melhorou o gramado muito ruim. Corinthians tem desfalques importantes, Breno Midão tá fora, Yuri Alberto tá fora aí pelo menos um mês, né? Boa recuperação pro camisa número 9. Memphis muito provavelmente deve ficar no banco de reservas, eu não colocaria ele para jogar nesse campo, de maneira alguma. Porque domingo ele vai ver o que é o Canindé. Vai ver o que é o Evitaria Canindé 50, muito, 50 tem quartas de final do Campeonato Paulista já no final de semana, então eu evitaria utilizar o camisa 10. Jogo difícil, Edu. Né? Desfalques importantes para o Corinthians, principalmente no setor ofensivo. E tem uma coisa, né? Hoje, quem que é o líder do Campeonato Brasileiro? Quem tá dormindo na liderança? Por pontos perdidos é o Atlético Paranaense. Então, não. Se o Atlético Essa ganhar, noite... Se o Atlético ganhar hoje... Se o Atlético ganhar Peraí que eu tô- hoje... O Atlético tem um jogo a menos. Vai você. Ele domingo vai pro Barueri. Essa sábado tá noite, lá. o última, quem que dormiu na liderança? E aí? Quem dormiu? Palmeiras. Palmeiras. Por pontos perdidos. Se o Atlético Paranaense ganhar, Quem vai dormir? vai jogar em casa nesse passo